Oi, pessoal! Esta é a última videoaula da Introdução à Programação. Se perdeu algum dos vídeos, aqui estão os links. Se não quiser perder nenhum vídeo, assine a nossa lista no endereço www.cursoprogramação.com. Bem, até agora aprendemos que os computadores só entendem linguagem de máquina, os bits. Por isso, temos as linguagens de programação, que servem como uma ponte entre os humanos e as máquinas. Aprendemos também que temos que explicar para o computador, tintim por tintim, o que deve ser feito. Esse conjunto de instruções recebe o nome de algoritmo. Agora, o próximo passo é escolhermos uma linguagem e aprender lógica de programação com ela. Mas qual linguagem escolher? Existem dezenas de linguagens de programação, algumas muito antigas, que não são mais usadas, e outras mais populares e modernas. Agora eu vou falar sobre algumas dessas linguagens para você ter uma visão geral das linguagens disponíveis no mercado. O Assembly foi uma das primeiras linguagens. Ele era mais simples do que escrever diretamente em linguagem de máquina. Porém, precisávamos ter conhecimento sobre a arquitetura do processador e tínhamos que escrever muito código. O sistema operacional Unix, pai do Linux, macOS e iOS, foi escrito originalmente em Assembly. Depois de um tempo, ele foi reescrito em uma nova linguagem, chamada C. Apesar de antigo, o C ainda é uma linguagem muito popular e é bastante usada para comunicação direta com sistemas operacionais e sistemas de automação. Muitas faculdades usam o C para ensinar programação. Além do C, algumas faculdades usam o Pascal para ensinar em lógica de programação. O Pascal é uma linguagem antiga e usada atualmente só para fins de ensino de programação. Outra linguagem usada pelas faculdades no ensino de programação é o Java. O Java é muito usado também em fábricas de software, que desenvolvem sistemas para grandes empresas e bancos. Outra linguagem parecida com o Java, que também é muito usada em fábricas de software, é o C#, criado pela Microsoft. O uso do Java se popularizou muito nos últimos anos, por causa do Android, sistema operacional usado em tablets e smartphones. Outra linguagem muito usada nesse mercado de dispositivos móveis é o Objective-C, usado no desenvolvimento de aplicativos para iPhones e iPads. Linguagens de programação são parecidas com línguas. O que as mantém vivas é o uso no mercado. Se o mercado não usa, a tendência é que elas desapareçam, assim como ocorreu com o latim, por exemplo. Aqui temos exemplos de algumas linguagens que não são mais usadas para o desenvolvimento de novos sistemas. Ainda existem sistemas escritos em COBOL, que rodam no governo e em bancos. Mas as empresas têm dificuldade em encontrar profissionais para dar manutenção nesses sistemas. A tendência é que eles sejam reescritos aos poucos em linguagens mais modernas e com maior oferta de mão de obra. Da mesma forma que temos linguagens muito antigas, temos linguagens muito novas. As linguagens Go e Dart, por exemplo, foram criadas pelo Google há pouco tempo, o que torna incerto o futuro delas, pois para uma linguagem se tornar popular, é necessário que os programadores e empresas tenham interesse em aprender e utilizar tal linguagem. Existem algumas linguagens que são usadas para finalidades bem específicas. O Prolog, por exemplo, é usado em inteligência artificial. A Lua é usada no desenvolvimento de aplicativos para TV digital. E o ActionScript é usado dentro do Flash para criar joguinhos e animações. Existem também algumas linguagens que se integram facilmente com hardwares e permitem que a sua aplicação interaja com o mundo real através de sensores. O C#, por exemplo, é usado para criar aplicações que usam o Kinect, sensor de movimentos criado pela Microsoft. O Processing é usado para criar aplicações com o Arduino, uma plataforma de hardware aberto muito usada na criação de instalações de arte interativa. Essas linguagens aqui são bastante populares no desenvolvimento de sites e sistemas web, sendo o JavaScript a mais famosa, e que é usada praticamente em todos os sites da web. O PHP também é muito usado, principalmente em sistemas que se conectam a banco de dados, como o MySQL. Os gerenciadores de conteúdo mais conhecidos, WordPress, Joomla e Drupal, são todos escritos em PHP.
O Python e o Ruby são linguagens mais modernas, sendo cada vez mais usadas, principalmente em novas empresas de tecnologia, as startups. Bem, esse foi um overview sobre algumas linguagens de programação, só para você conhecer a variedade de tecnologias. Durante o nosso curso de programação, nós vamos focar principalmente em PHP e JavaScript. Não, eu não esqueci do HTML. Eu não falei sobre ele ainda porque o HTML não é considerado uma linguagem de programação. Ele serve apenas para exibir informação. Não é possível, por exemplo, fazermos cálculos ou comparações lógicas com ele. Apesar de o HTML não ser uma linguagem de programação, ele é essencial para o desenvolvimento de sites e sistemas web. É ele que vai exibir as informações que foram gravadas no banco de dados e é com ele que criamos os formulários para capturar os dados que são processados e gravados no banco de dados. Eu agrupei o HTML com outras tecnologias que eu vou chamar aqui de ferramentas. Para que você entenda a diferença entre linguagens e ferramentas, vamos resolver um pequeno problema juntos. Nós vamos pendurar um quadro na parede. Eu quero que você visualize aí na sua cabeça o que é necessário para pendurar um quadro na parede. Vou te dar alguns segundos para você fazer uma lista mental do que é preciso para pendurar esse quadro. E aí, terminou? Agora eu vou mostrar para você o que veio na minha cabeça quando fiz esse mesmo exercício. Primeiro, eu preciso de um parafuso. E se eu preciso de um parafuso, eu preciso também de uma bucha. Para usar esse parafuso, eu preciso de uma furadeira, é claro. E se eu tenho um parafuso e uma furadeira, eu preciso de uma parede. E por último, o mais óbvio, eu preciso de um quadro. Essa foi a minha linha de pensamento para identificar o que é preciso para pendurar um quadro na parede. Você pode ter pensado de outras formas, usando um prego e um martelo, por exemplo. Não tem maneira certa ou errada de linha de pensamento. O que importa é o resultado final, ou seja, a solução do problema, que nesse caso é termos um quadro pendurado na parede. Na programação, essa forma de pensar na solução de um problema nós chamamos de lógica de programação. Cada pessoa, dependendo da sua experiência, vivência, etc., resolve um problema de uma forma diferente. Na programação, nós escrevemos essa linha de pensamento usando uma linguagem de programação. Pendurar um quadro é uma tarefa relativamente simples. Simples porque nós usamos várias ferramentas que já estão prontas, pois foram criadas por outras pessoas. Daria muito trabalho para a gente ter que derreter o metal e criar um parafuso, ou construir uma furadeira, por exemplo. Na programação, nós também temos ferramentas, ou seja, códigos que já foram escritos por outros programadores que nós só precisamos usar para resolver os nossos problemas. É por isso que a computação evolui tão rápido. O conhecimento é repassado de programador para programador através de código compartilhado. Agora vou falar sobre algumas dessas ferramentas. Frameworks, bibliotecas e SDKs, a grosso modo, são a mesma coisa, ou seja, código escrito por programadores que são disponibilizados para o uso de outros programadores. Os SDKs são kits de desenvolvimento para programadores criarem aplicativos para determinada plataforma. Para criar um aplicativo para iPhone, por exemplo, temos que usar o SDK disponibilizado pela Apple, o iOS SDK. Perceba aqui a diferença entre a linguagem de programação, que no caso é o Objective-C, e o SDK. Apesar de o SDK ter sido escrito em Objective-C, nós não precisamos nos preocupar com o código dele, só precisamos aprender a usá-lo, para acessar a câmera de um iPhone, por exemplo. Os padrões são um pouco diferentes. São especificações ou regras que são estabelecidas por uma entidade e disponibilizados para que algumas empresas implementem essas regras. Um exemplo são as tecnologias usadas na web, como o HTML e o CSS, por exemplo, onde os padrões são definidos por uma entidade chamada W3C, e os fabricantes de navegadores aplicam essas regras nos seus navegadores. Além do HTML, outros exemplos de padrões são o CSS e o XML.
Como exemplo de biblioteca, nós temos o jQuery, que é escrito em JavaScript e serve para criar interatividade em páginas HTML. Dessa forma, uma pessoa não pode falar que sabe programar em jQuery, pois a linguagem de programação é o JavaScript. Tal pessoa pode falar que sabe usar a biblioteca jQuery. Algumas pessoas confundem o framework com a linguagem. O Ruby on Rails, por exemplo, não é uma linguagem. Ele é um framework escrito com a linguagem Ruby. Citei aqui muitas tecnologias, mas saiba que um programador não precisa saber usar todas, o que seria quase impossível. O ideal é você ir aprendendo somente o que for necessário para resolver os seus problemas. Se você pretende criar somente sites, não tem por que querer aprender o iOS SDK, por exemplo. De tudo que vimos nessa aula, a parte mais importante para aprender é a lógica de programação, pois é um conhecimento que você precisa ter para aprender qualquer linguagem de programação. Na próxima videoaula, vamos dar os primeiros passos para aprender lógica usando o PHP. Até lá!